Vida Longa CBN. Na busca por um estilo de vida muito mais saudável, é comum que novos hábitos alimentares comecem a fazer parte da nossa rotina. O que tem se tornado cada vez mais frequente também é o consumo de suplementos alimentares. E como o próprio nome diz, esses comprimidos ou cápsulas, eles são pensados para complementar a alimentação e suprir também algumas carências nutricionais que nem sempre a gente consegue resolver só com uma alimentação, com uma refeição, por exemplo, né? Mas o que tem de mito e verdade nisso tudo? Bom, nós fomos atrás dos especialistas. A minha convidada no Vida Longa CBN deste sábado é a doutora Sandra Lúcia Fernandes. Ela é nutróloga e a nossa convidada de hoje. Bom dia, doutora. Bom dia, querida. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente está falando de longevidade, de qualidade de vida. E a gente percebe que tem um mercado novo, né, que é de suplementos alimentares. O que funciona, o que não funciona, o que a gente consegue repor só no alimento, doutora? Olha, Fernanda, o suplemento ele é muito importante para aquelas pessoas que têm alguns problemas específicos, fizeram algumas cirurgias, como bariátricos, pessoas que estão passando por problemas, tratamentos oncológicos, que precisaram tirar parte do intestino ou do estômago. Mas essas pessoas vão precisar desses suplementos, provavelmente. Mas, de uma forma geral, chegar na farmácia, comprar por conta própria, nós não recomendamos. Porque às vezes a pessoa fala, mas é só um suplemento. Mas como é que está a sua alimentação? Você está se alimentando corretamente? Porque se você não tem nenhuma doença intestinal que possa causar redução da absorção dos alimentos, como essas que eu falei, como também doença inflamatória intestinal, doença celíaca, mas você tem um intestino bom, você tem uma chance muito grande de absorver tudo de uma boa alimentação, uma dieta variada, com legumes, verduras, mas a questão é que na correria do dia a dia, as pessoas estão esquecendo de comprar saúde na feira e querendo comprar saúde na farmácia. Né? Não é o que a gente recomenda. Vamos procurar realmente ter uma alimentação saudável, algumas recomendações simples, 2 a 3 frutas por dia, variando as cores. Cada cor indica um certo tipo de beta-caroteno, de antioxidantes, de vitaminas. A salada no prato, os legumes, variar a alimentação, não ter uma alimentação de uma cor só, né? Muita massa, muito creme, porque isso, além de não fornecer os nutrientes, a pessoa ainda vai engordar. Então, procurar um profissional, né? Se você está com dúvida, um médico, um nutricionista, para fazer uma avaliação completa e ver o que pode melhorar na sua alimentação. Se não for possível, você estiver, através de exames de sangue, a gente consegue detectar se o paciente está com alguma carência de vitaminas, aí o médico vai passar na dose de medicamento e o nutricionista pode orientar também a questão na parte da alimentação e em alguns suplementos também. Uhum. Olha, eu conheço pessoas que tomam até 10 cápsulas por dia de suplementos, achando que elas estão realmente se alimentando de saúde, de energia, né? E aí já entra com a tua observação que eu achei brilhante, a gente tem que ir mais para a feira e menos para a farmácia, e é assim que caminha a vida, né, doutora? Fernanda, a gente na correria do dia a dia acaba sendo mais prático engolir pílulas do que descascar uma fruta, do que preparar a nossa refeição. E é um hábito de vida, é isso que a gente tenta, que eu tento falar com meus pacientes no consultório, no hospital, a gente precisa repensar o nosso modo de nos relacionar com alimentos, sabe? Porque consumir fast food, comida ruim e tomar cápsula também não resolve, né? Então o suplemento é ótimo quando tem indicação, quando você realmente precisa dele. Eles estão aí para isso e eu prescrevo muito, mas a gente prescreve para quem precisa, né? E não, assim, se a pessoa ficar tomando demais, ela pode ter até hipervitaminose, podem trazer outros problemas. Eu percebo também que muitas das pessoas elas não entendem, né, qual é a eficácia daquele suplemento, por que eu precisaria de suplementar. Estão muito alimentadas pelos que elas assistem, veem na internet, não é mesmo? Exato, blogueiras, né, influencers agora, eles acreditam mais nos influencers do que nos próprios médicos. Então,
a gente precisa trabalhar, realmente é importante um veículo de imprensa como vocês ter essa conscientização, né, de que é importante o paciente, não é porque o vizinho está tomando, fez bem para o vizinho que vai fazer para mim. O brasileiro tem muito isso. Tem mesmo. E Ah, a amiga, né? minha amiga tomou isso e melhorou, estava cansada e melhorou, mas qual é a condição daquela amiga? A idade, está passando pela menopausa, não está, sabe? São vários fatores que a gente precisa avaliar. E um suplemento, se ele for tomado assim, eventualmente, ele não vai causar mal. Tipo assim, uma caixa, uma vez, eventualmente. Agora, se a pessoa toma direto, aí a gente precisa acompanhar e saber se ela realmente precisa daquilo. Outra coisa é dinheiro, né? Ela vai comprar aquilo, então tem que saber se realmente vai ser efetivo para ela, para essa pessoa. Uhum. E se isso não está lhe fazendo, por exemplo, uma sobrecarga no fígado, no rim, é isso? Exatamente. Por exemplo, vitamina D. Vitamina D, se a pessoa ficar tomando uma concentração alta por muito tempo, ela pode até ter um problema renal, entendeu? Olha, e a gente achando que era inofensivo, né? Pois é, exatamente. Às vezes não é, né? Eu vejo muito magnésio, ômega, creatina. Sim, isso tudo, como eu falei, não estou falando contra os suplementos, eles estão aí para serem utilizados, né? Mas é caso a caso. Por exemplo, quem tem problema renal, a gente não recomenda usar creatina. A gente teria que fazer alguma coisa específica. Caso esse paciente precise de uma suplementação de algum tipo de nutriente, como a creatina ou aminoácido. Mas a creatina, para paciente renal, a gente em geral não recomenda. Mas ela pode ser muito boa para uma recuperação após uma cirurgia, para paciente que malha. Então é caso a caso. Não Uhum. é? É bom para todo mundo. Nós somos diferentes, né? Então a gente precisa dessa individualização. A creatina, particularmente, ela está voltada para quê? Para massa? Massa magra, recuperação de massa magra. Tem alguns estudos agora que estão correlacionando até com melhora cognitiva, ou seja, melhora da memória, melhora da performance cerebral mesmo, né? Mas assim, são estudos muito recentes, ainda não é uma verdade concreta. Mas para Uhum. ganho de massa muscular, isso ela já tem uma- um respaldo científico bem maior. Sim. E aí, doutora, a gente produz creatina? A gente produz, a gente consome também. A gente consome através dos alimentos, das carnes em geral, elas também têm. Entendeu? Por isso que essa dose extra seria, por exemplo, responde melhor para pacientes que não consomem muita carne, ou que não podem, ou que não toleram. Então, tem que ver primeiro como é que está a alimentação da pessoa para saber qual suplemento pode ser o melhor para aquele tipo de pessoa. Uhum. Aproveitando então da dica da carne, tem o ômega, né? Que a gente encontra, por exemplo, também no peixe. No óleo de peixe, exatamente. Mas ainda a gente não consome peixe no Brasil, apesar da gente morar, nós aqui na beira da praia, a gente ainda consome muito pouco peixe no Brasil. E os peixes mais ricos em ômega são os peixes de águas frias, em geral, bacalhau, salmão, mas aqui a gente tem a tilápia, que também tem, o nosso próprio atum também tem, entendeu? Mas, e aí, todo mundo acha que pode tomar de uma forma abusiva. Vamos Uhum. tentar com a alimentação primeiro, e se não resolver, aí a gente pensa no suplemento. É isso que a gente costuma recomendar. Entendido. O primeiro indicador ali é o exame, né? A consulta Exato. médica e o exame. Ali você tem Isso. parâmetros. Claro. E a história clínica do paciente, a queixa dele, né? O que que ele fez te procurar? E o que tem tudo isso a ver com rejuvenescimento, doutora? Longevidade. Então, nenhuma dessas vitaminas vai fazer a gente envelhecer menos, né? Nós vamos envelhecer, isso é um processo saudável, mas a gente fala que tem que ser de uma forma saudável. E a melhor forma disso é uma boa alimentação e atividade física regular, muito mais do que esses suplementos. Né? Tem suplementos que vão ajudar na questão de aumentar a produção do colágeno, né? Aí tem essa outra linha, que aí não seriam de vitaminas, seria do que a gente chama de nutracêuticos e nutricosméticos. É Uhum. um pouquinho diferente. Eles podem ajudar, né, a atenuar esses sinais de envelhecimento, melhorando a qualidade e o tônus da pele. Isso realmente eles ajudam, mas não adianta, por exemplo, eu tomar suplementos de peptídeos, de colágeno e N outros
suplementos nesse perfil e não passar um protetor solar, e fumar, e beber demais, entende? Entendo, é um Então, conjunto, é, né? é o conjunto, exatamente. Eu tenho visto também muita gente falar dos probióticos, prebióticos, e eu não sei nem a diferença. Tá. Pré-biótico são as fibras. Os melhores pré-bióticos que a gente consome, porque ele é pré. Porque a fibra vai para o nosso intestino e lá as nossas bactérias vão se alimentar dessas fibras e produzir coisas saudáveis para que a gente tenha um intestino saudável. O Uhum, probiótico é quando a gente já ingere esses lactobacilos, essas bactérias prontas, entendeu? entendi. Pré-bióticos são fibras, probióticos já são esses micro-organismos selecionados, benéficos, que a gente toma. E aí tem vários no mercado, podem ser manipulados ou não, tem em farmácia, que tem N benefícios de melhora da integridade intestinal. E também a gente não recomenda que seja tomado por conta própria, que tenha uma recomendação médica ou de um nutricionista. Entendido, mas tem alguém ali que precisa disso. Tem, sim, sim. Pacientes que fazem diarreia pós-antibiótico terapia, durante essas diarreias de virose para ajudar a recuperar a flora intestinal, tem muitas indicações. Entendido. Doutora Sandra, se a gente tivesse que montar o prato colorido aí, que a senhora me falou que cada cor tem um objetivo, né? A gente pode fazer um checklist então com os nossos ouvintes? O que comer escolhendo pelas cores? Podemos falar. Vamos lá. No café da manhã. No café da manhã, a gente pode comer um amarelinho do mamão, né? Uhum. Com aveia, de preferência, uma linhaça, uma chia, um ovinho mexido, sem muita gordura, um fiozinho de azeite só, entendeu? Com uma Azeite ou fatia de pão manteiga? integral. Boa Isso, dúvida aí, azeite ou manteiga? azeite, sempre. Ok, E azeite, sempre em azeite. pouca. Isso. Apesar, né, do preço, mas enfim, estamos falando de alimentação saudável, vamos fazer o que é possível, Aham. né? E aí a quantidade, se vai ser 2 fatias de pão, de um pão, vai depender se está com peso saudável, se quer perder peso, enfim. Então aí a gente já deu uma colorida no café da manhã, Isso. E a né? senhora não Pode condenou o tomar. pão, incluiu ele na dieta. Não, não condenei o pão de forma alguma, nunca condenei o pão. A Excelente. A melhor gente notícia desse sábado é precisa. que o pão não está condenado. Não, não, o pão só está condenado para quem tem doença celíaca ou sensibilidade não celíaca ao glúten, Aham. tá? Ou está com algum outro problema, uma colite, alguma outra situação que naquele momento precisa retirar o glúten. O glúten, ele não é tão maligno assim, né? É caso a caso, mas de uma forma para a população geral, se a gente tirar o pão da nossa população, a gente vai tirar um alimento que é barato e que a gente precisa pensar em todo mundo, né? Então, um pãozinho de manhã, o que que a gente orienta? Que sempre tem uma proteína junto, porque vai ajudar a diminuir o índice glicêmico, caso não seja o pão integral. Entendido. E aí depois a gente recomenda no intervalo uma fruta, no almoço, aí sim, né? As grandes refeições é onde a gente vai comer mais verduras e legumes. Aí tudo que você puder colocar, de verde escuro, couve, taioba, brócolis. Brócolis é riquíssimo em cálcio também, que é um nutriente super importante para a saúde óssea. A carne, né? Ou a carne vermelha, ou a carne de frango, ou a carne do peixe, alternar isso. A gente recomenda a carne vermelha para quem não tem nenhum problema de saúde, no máximo 3 vezes por semana, né? O ovo, aí você vai alternar a proteína com as carnes ou o ovo. A nossa mistura, arroz com feijão, o brasileiro está deixando de comer arroz com feijão para comer comida mais gordurosa. Arroz com feijão engorda. Engorda se você comer muito. 2 colheres de arroz com 2 colherzinhas de feijão para uma pessoa que só precisa manter o peso, mais a carne, mais os legumes, mais a verdura, vai ser suficiente, Uhum. né? E aí ter esses legumes variados também, cenoura, vagem, além das folhas, como eu falei. Então, isso vai dar cor. Olha quantas cores: cenoura, amarelo, abóbora, né? As cores vão se alternando aí à medida que você coloca tanto a salada crua quanto os legumes cozidos. Uhum. E o vermelho? Beterraba, as frutas vermelhas, né? A própria melancia. As pessoas acham que beterraba tem muito ferro. Isso não é verdade, né? O ferro ele está principalmente nas carnes vermelhas. Então, O tem alguns vermelho é livros também. antioxidante?
Isso. E Aham. principalmente as uvas, né, da nossa alimentação. A uva seria muito bom incluir como sobremesa ou na parte de uma salada. Então, assim, quanto mais cor tem nossa alimentação, mais variada ela é, mais vitamina e antioxidante a gente tem ali da nossa alimentação. E olha que delícia, né? Melhor do que engolir cápsula, eu pelo menos Eu acho. também acho. Do almoço a gente parte para um lanchinho antes do jantar? No almoço, do lanche da tarde, sim, a gente sempre recomenda uma fruta, você pode fazer um iogurte também, para ter uma proteína ali já no período da tarde, para você ter um lanchinho um pouquinho mais de caloria para conseguir comer menos à noite, né? Fazer à noite, aí à Uhum. noite você pode dar uma reduzida no carboidrato, comer uma salada com uma carne, uma batata doce cozida, se preferir, porque aí varia se a pessoa, como eu falei, se quer para manter peso, se é para ganhar peso, se é para perder peso. Mas assim, o tipo de alimentação é isso, gente, é comida de verdade, é isso que a gente tem, né? Sempre falado, a gente precisa descascar mais e desembalar menos. É isso. E viver com saúde, né? Procurar o equilíbrio Isso. emocional também, porque interfere até no que a gente come, né? Oh, com certeza, com certeza. Doutora Sandra, foi um prazer conversar contigo neste sábado aqui do nosso Vida Longa, hein? Tá, agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. Muito Um obrigada. ótimo final de semana para todos e um ótimo trabalho, Para você também. Eu tá conversei com a bom? doutora Sandra Lúcia Fernandes, ela é médica nutróloga, convidada nossa deste sábado do Vida Longa CBN.